Depois de um tempinho sumido, estou de volta para trazer para vocês as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Já já. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e como hoje já é de praxe, todo início de mês eu faço esse vídeo de retrospectiva de tudo que eu li no mês anterior, já que nem todos os livros que eu leio ganham vídeo exclusivo aqui no canal. Então já peço desde já que deixem sua curtida nesse vídeo e para quem estiver conhecendo o canal agora, deixo também o convite para conhecer o conteúdo e se gostar, fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Lembrando também que os links para a compra de todos esses livros vão estar na caixa de descrição. E se alguém se interessar em adquirir algum deles através da Amazon e puder fazê-lo utilizando esses links, estará ajudando uma instituição de assistência social que é para onde eu repasso as minhas comissões da Amazon. Então vamos ao que interessa. Fevereiro é um mês mais curto e mesmo com o feriado de carnaval, foi um período um pouco atribulado, principalmente por conta de alguns problemas com os bichos aqui de casa, mas mesmo assim foi um mês de boas e proveitosas leituras, né? Então, vamos aos livros. Começando pelas leituras coletivas, esse mês foram duas. E eu começo com o livro lido para o projeto Nossa Língua Portuguesa, do canal Livros da Tuca. E a participação nesse projeto, nesse grupo, está sendo muito legal, porque é uma ótima oportunidade de conhecer novos autores, não só do Brasil, como também dos outros países de língua portuguesa. E o livro de fevereiro foi O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, e foi meu primeiro contato com esse autor tão badalado e tão querido, aí, não só pelos portugueses, mas também aqui pelos brasileiros. E foi uma primeira experiência muito gostosa, porque é um livro curto, com uma escrita muito bonita, muito poética, e que apesar de contar a vida sofrida de várias pessoas, né, ele acaba sendo uma grande história de esperança. Todos os personagens do livro, que são vários, de diferentes formas eles sofrem a exclusão e a solidão, mas acabam se aproximando e experimentando, enfim, o amor e a aceitação tão desejados por eles. E hoje em dia se fala muito em definição de família, né? E esse livro nos faz refletir justamente sobre isso. O que realmente chamamos de família e quem a compõe? Será que aquela definição clássica de pai, mãe e filhos é realmente a única que existe, né? Especialmente quando às vezes ela é formada por pessoas que se odeiam, que se agridem, e tantas outras que vemos atualmente que fogem dessa composição tradicional, mas que formadas por pessoas que se amam, que se respeitam e têm como propósito de vida fazer os outros felizes. Será que nós temos o direito de julgar dessa forma o que está certo ou errado? E nós sabemos que a diferença entre as pessoas, seja ela qual for, ainda incomoda muita gente e daí, né, surgem várias formas de preconceito, de segregação. Mas felizmente também existem várias pessoas que enxergam no outro o que eles são, apenas seres humanos também desejosos de carinho, de atenção, de respeito. E são essas pessoas que amam sem obrigação de amar justamente as que mais amam. Então é uma leitura muitíssimo recomendada. Né? E para quem se interessou pelo livro, pelo projeto, né? Dá uma olhada no canal lá da Virgínia, ainda dá tempo de participar, está sempre aberto, e o link vai estar na caixa de descrição. A minha segunda leitura do mês também foi uma leitura coletiva, dessa vez para o canal Because I Read, também canal maravilhoso, novo, né? Ela tinha mais conteúdo no Instagram, agora está no YouTube também, o link vai estar na caixa de descrição. Projeto muito bacana. E foi o sensacional Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende, que é um livro riquíssimo, muito comovente, um romance épico que se inicia lá em 1936, na Guerra Civil Espanhola, e vai até a ascensão e queda do general Pinochet, aqui no Chile, e
escrito de uma forma maravilhosa, né, por essa grande autora. Em plena Guerra Civil Espanhola, nós conhecemos o jovem médico Vítor Dalmau e sua cunhada, né, e depois esposa, a pianista Rose, que são obrigados a abandonar Barcelona e buscar refúgio na França por conta da Guerra Civil. E através do poeta Pablo Neruda, o governo chileno aceitou receber alguns desses refugiados e mais de 2.000 espanhóis seguiram rumo a uma vida nova no Chile, em busca, né, daquela liberdade e da paz que não tinham no seu país. Mas várias décadas depois, com eles já reintegrados à sociedade, ocorre o golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador Allende e o Vítor e a Roser são mais uma vez exilados. É uma aventura deliciosa, com muitos momentos, né, dramáticos e dolorosos, e a autora mescla muito bem os eventos e os personagens fictícios com acontecimentos e pessoas reais. Então nós temos aqui o Pablo Neruda, o Salvador Allende como personagens participando da trama. E de quebra, muitas informações, não só sobre história, mas também sobre arte, que tem uma personagem aqui que ela é pintora, e em vários momentos são citadas obras e artistas, e a gente vai atrás. Então, em resumo, é uma experiência muito interessante. É um daqueles livros difíceis de largar enquanto não chega ao final. Uma outra leitura bastante curiosa que eu fiz esse mês foi esse aqui, Winnetou, de Karl May. Uma aventura passada no Velho Oeste, mas escrito por um alemão. E esse é o primeiro livro de uma trilogia, e foi uma leitura tão deliciosa que eu já estou com os demais livros baixados para ler no Kindle. Ele foi escrito em 1878 e se tornou rapidamente muito popular, não só na Alemanha, como em toda a Europa, que nessa época ainda via os Estados Unidos como uma terra distante, exótica, até mesmo semi-selvagem. E o livro, que é narrado em primeira pessoa, ele conta a história de um alemão que vai trabalhar no planejamento de uma ferrovia que cruzará o território indígena e como esse fato leva a uma série de conflitos, não só entre brancos e índios, mas também entre tribos rivais. Mas o foco principal é a grande amizade que se forma entre esse alemão e o Inetou, que é o filho de um chefe Apache. E além de ser uma aventura empolgante, né, e esse retrato que o livro faz da expansão americana para o oeste, ele também traz temas bastante incomuns para a época, como a necessidade da preservação da natureza e também uma crítica bem forte ao colonialismo, ao preconceito e à forma que os nativos norte-americanos foram tratados e que quase levou ao extermínio das tribos indígenas. É uma obra deliciosa, que encantou gerações, deu origem também a uma série de filmes de sucesso, mas que hoje não é muito conhecido, né, no restante do mundo, embora na Alemanha ainda seja extremamente popular. Agatha Christie é sempre presença garantida nas minhas leituras, e esse ano, embora eu não tenha estipulado nenhum projeto fixo, eu pretendo começar a ler as peças teatrais da autora. E além da rainha dos romances policiais, a Agatha também foi uma bem-sucedida dramaturga. Suas peças sempre foram encenadas com muito sucesso. Inclusive é dela a peça de maior tempo de exibição na história, A Ratoeira, que esse ano completa nada menos que 70 anos de exibição em Londres. Está inclusive no livro dos recordes. E para dar início a essa leitura, eu escolhi uma das mais famosas, mas não por causa da montagem, e sim por conta da adaptação cinematográfica de 1957, e até hoje considerada a melhor adaptação de uma obra da Agatha para qualquer mídia, que é o Testemunha de Acusação. E curiosamente, essa nem é uma das histórias mais famosas escritas pela Agatha, nem é um livro de investigação criminal, nem uma história de detetive, mas é um drama de tribunal. Essa peça foi originalmente um conto, que eu li também nessa edição, e depois foi ampliado e transformado em peça. Eu li as duas versões e elas são basicamente parecidas, claro que com as adaptações necessárias para uma encenação. E aqui, diferentemente da maioria das obras da Agatha,
nós não temos o crime, mas o julgamento do criminoso. O jovem Leonard Vole está sendo julgado pelo assassinato de uma senhora rica e solitária, que ele jura que não foi cometido por ele, mas o problema é que momentos antes do crime, a sua voz foi ouvida pela governanta da casa conversando com a vítima. E além disso, ele herda quase toda a fortuna dela. E o Leonard está passando por dificuldades financeiras bastante sérias e acaba se tornando o principal suspeito. Ele jura que estava em casa no momento que o crime foi cometido, mas seu único álibi é a esposa, que não pode ser arrolada como testemunha de defesa, mas que, curiosamente, se apresenta como testemunha de acusação. E aí, numa batalha aparentemente perdida, o advogado do Leonard vai ter que provar sua inocência, né, sem absolutamente nenhuma arma. E é uma história brilhante, cheia de suspense e reviravoltas, mas bastante plausível, que mostra de maneira brilhante, né, quanto o sistema jurídico é confiável e quanto o destino de um réu e a decisão do júri podem ser influenciadas por uma boa argumentação de um advogado competente. E o curioso é que essa mesma história tem finais não exatamente diferentes, mas um pouco estendidos em cada uma dessas versões. O conto termina de uma forma bem abrupta e esse final foi um pouquinho ampliado aqui na peça teatral e depois na versão de filme foi ampliado ainda mais. Eu achei isso bastante curioso. Eu ainda tenho várias outras peças da Agatha para ler, só nesse volume aqui são 4. E eu vou tentar sempre fazer isso, né? Ler a peça e comparar com a obra original, que geralmente eu sei que tem finais diferentes. Então, recomendo demais também essa história da Rainha do Crime. E além dessas leituras completas, eu estou com 2 leituras em andamento. A primeira delas é O Mundo de Sofia, esse romance da história da filosofia tão aclamado. Está sendo uma leitura conjunta com a minha esposa, mas está sendo uma tarefa bem árdua. E apesar de ser considerado um livro infanto-juvenil, essa leitura não está sendo nada fácil. Está sendo interessante, né? No momento que a gente está lendo, é bem interessante, especialmente conhecer a história e os grandes nomes da filosofia. Mas, para ser sincero, a gente não está conseguindo reter muita coisa. Está sendo uma leitura bem lenta, bem cansativa, daquelas que dá preguiça da gente continuar. Sem contar com a antipatia que a gente está tomando da Sofia, que é uma garota assim, um tanto quanto superdotada intelectualmente para 14 anos. Né? Mas enfim, continuamos aqui na sofrência, vamos dar continuidade. Infelizmente, a outra leitura que está em andamento, está sendo uma grata surpresa, é o Ilusões Perdidas, do Honoré de Balzac, que é uma leitura que está sendo uma questão de honra para mim, porque eu já tentei iniciar esse livro 3 vezes e nunca consegui passar da página 40. Não é uma leitura fácil, em vários momentos ela é bastante descritiva, mas depois que nós ultrapassamos a barreira inicial e a trama começa a se desenvolver, a gente não quer mais largar o livro. É a história de 2 jovens aspirantes a poeta, lá numa cidadezinha no interior da França, e um deles começa a trabalhar numa tipografia e o outro, o Lucien, segue para Paris com o intuito de vender seus livros e se tornar conhecido no meio literário. Mas logo ele não demora a cair nas garras aí de jornalistas inescrupulosos e da tentação, do luxo, do dinheiro, dos prazeres fáceis. E acaba se esquecendo dos seus ideais de exaltação da arte. É uma obra bem extensa, essa minha edição é dividida em 2 volumes, eu estou ainda aqui na metade, terminando o primeiro, então ainda tem muita coisa para acontecer nessa história, eu estou gostando demais. E essas foram as leituras do mês, foram livros bem diferentes do que eu costumo ler, então o saldo foi bastante positivo. E vocês já leram ou ficaram interessados em conhecer alguma dessas obras? E o que mais que vocês leram no mês de fevereiro? Deixe seus comentários aí embaixo. Muito obrigado por assistirem o vídeo, tá? E continuem aqui no canal Livros e E-Books. Um grande abraço e até o próximo vídeo.